Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat para estudarmos juntos a Parashá, ou a porção semanal. E a porção semanal desta semana é Kititse. Está aqui, Parashá desta semana, Kititse. A Parashá Shavuá, a porção da leitura da Torá desta semana, é denominada Kititse. Quando saíres. Em nossa última Parashá, Moshe nos ensina como estabelecer um sistema jurídico, liderança e um rei. E no final trataremos da formação do exército para as guerras de cativos. Foi o que a gente estudou na semana passada. Em especial de uma prisioneira, esta semana, ou seja, um sistema jurídico de liderança, rei. No final, tratamos da formação do exército para as guerras de conquistas e ou defesa. Nesta Parashá, damos sequência iniciando com a mitzvah que trata de cativos, em especial de uma prisioneira, Yefat Toar, especialmente bela e atraente. Essa porção é muito rica em mitzvot, 74 no total, e em sua maioria, Ben Adam, Lahaverou, agora, entre uma pessoa e o seu companheiro. Ben Adam Lahaverou, entre uma pessoa e seu companheiro. Então, como o Eterno disse a Moshe, Zahor el Tion Hal Shabbat Le Kadisho, estamos aqui para mais uma porção semanal. Ele disse para Moshe, guarda o dia de sábado, tem cuidado para guardar o dia de sábado e o santificá-lo. Zahor el Tion Hal Shabbat Le Kadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a porção desta semana, ela começa em Devarim, Deuteronômio 21. Devarim 21, vai do 21:10 até o 25:19. Ou seja, Kitetse, que quer dizer quando saíres. Mas quando saíres para onde? Quando saíres para a guerra. Mais ou menos isso. Então vamos começar o texto. É bom lembrar que se você tem desejo de guardar o sábado, trabalha no sábado, não vá deixar o seu trabalho por conta de guardar o sábado. Ore a Adonai e ele vai lhe entender e com o tempo talvez ele lhe dê um trabalho que você não trabalhe no sábado, quando de todo o coração queiras guardar o sábado. Porque o mandamento ele tem que ser cumprido de coração, de boa vontade, e não como um fardo ou como um peso nas costas, e sim de bom grado. Então, Deuteronômio 21, a partir do 10, certo? Daí, o texto começa com as palavras, que é o título da Parashá, Kititse, quando saíres a peleja, Devarim 21:10. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e Adonai teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires a uma mulher formosa, à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela raspará a cabeça e cortará as unhas, as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará o seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. Gente, por que cortar o cabelo? Por que cortar as unhas? Porque quando ele a viu bonitona lá, arrumadinha, bonitona, aí ele quer ela para ele.
Só quando chegar em casa, ele vai raspar o cabelo dela. Porque o cabelo, assim, é a formosura da mulher, é o cabelo. Se ela tem um cabelo bonito, né, ela fica bonita. E as mulheres, né, tanto toda aquela linhagem ali, eram todas mulheres bonitas, né, de cabelos longos. Aí raspa a cabeça da mulher. Aí corta as unhas, deixa ela bem feia. E aí tu vai passar um mês com ela, ela bem feia, e ela chorando, o marido, o pai, a mãe, né? Que é para ver se tu aguenta ela. Se depois de um mês, desse jeitinho aí, tu ainda quiser ela, bom, então não foi pela formosura que você a quis, né? Mas sim pelo, digamos, o caráter que a mulher tem, né? Porque durante o mês você vai estudá-la. É mitzvah do Eterno. Não tem o que discutir. E será que se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade? Deixa ela ir. Depois disso tu não gostou dela, deixa ela ir. Mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Você humilhou ela, cortando o cabelo tudinho. Quer humilhar mais ainda? Não. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar seus filhos, o que tiver não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Ou seja, por que ele está dizendo isso agora? Porque depois, lá na frente, a mulher que você pegou lá na guerra, no cativo, né, você pode começar a desprezar ela. Mas ela pode ter dado um filho primeiro do que a outra. Né? O que é que acontece? Por isso que Yeshua disse assim, no princípio não era assim. Era, deixa o homem pai e mãe e una-se a sua mulher. Não pedia nem a orientação de, se Zeus, estou pedindo a Zeus um marido, estou pedindo a Zeus um esposo, estou pedindo a Zeus uma noiva, né, uma Rebeca. Vai ver quem foi Rebeca. Não, Yeshua não diz que você tem que perguntar ao Eterno, mesmo porque a escolha é tua. Quando tu olhou, tu gostou, tu vai lá perguntar, será que é, será que não é? Não, não encaixa, né? nem vem que é hipocrisia. Mas, se você despreza uma e ela te deu o primogênito, quando tu for repartir a tua herança, porque era assim, o primogênito ele recebia 2 porções, ou seja, uma porção a mais. Se você teve 5 filhos, você vai dividir a sua herança por 6, e 2 porções vai para o primogênito. As outras 4 ficam uma para cada um. Então você não podia pegar essas 2 porções e dar para o primogênito da amada, mesmo porque ele não foi o primogênito. O primogênito é aquela mulher. O seu primogênito é o da desprezada. Por aí. Certo? Entendeu, né? Será que no dia em que fizer herdar seus filhos e que tiver o que tiver, não poderás dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, né? Que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da tua força. O direito da primogenitura é dele. Bom, no caso de Reuven, que foi o primogênito, ele perdeu a primogenitura para Yosef. Por quê? Porque ele se deitou na cama do pai, com uma das mulheres do pai. Por aí. Então, seu pai, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecerá à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhe não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da cidade e à porta do seu lugar. Pessoal, olha, eu vou contar aqui, eu vou ler esse texto, mas eu vou logo dizer, irmão, era muito difícil que isso acontecesse. Tá?
os sábios dizem que isso nunca aconteceu, né? Porque vai se pedir vários questionamentos aqui, que é quase impossível de todos eles se cumprirem. Então vamos lá. E dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo, de morte, e ele for morto, e pendurares no madeiro, eu vou explicar esse texto depois, no final, tá? Porque era muito difícil disso acontecer, o apedrejamento. Aí é quando a gente entra aqui na questão da cruz e do madeiro, tá? Quando também em alguém houver pecado digno de juízo, de morte, e for morto e pendurado no madeiro, aí, pendurado no madeiro, a Torá diz madeiro, ou seja, não é cruz. A cruz não pode ser descrita por madeiro, porque a palavra madeiro é etz, em hebraico. E cruz não é uma palavra hebraica, é uma palavra romana, grego-romana. A cruz foi inventada muito depois, nas legiões. Yeshua, o Messias, ele foi pendurado no madeiro, porque ele está dizendo aqui no madeiro, mas nesta passagem aqui é na árvore. Árvore e madeiro é a mesma palavra. Etz, árvore, etz, madeiro. Então eles penduravam ele na árvore, né? E for morto, e o pendurares no madeiro, na árvore, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Elohim. Assim não contaminarás a tua terra, que Adonai teu Elohim te dá em herança. É meio difícil entender isso, né? Mas quando a gente se enquadra da cultura da época, né, de um porquê, quando a gente vai para o original e entende, né, o texto no original, né, aí a gente tem uma explicação por que a terra é maldita se o cara ficar pendurado no madeiro. Primeiro, ele era pendurado na árvore, não era em estaca. Yeshua foi numa estaca. Porque estaca é um madeiro, né? E árvore é madeiro. Eles não penduravam em estaca, penduravam na árvore. E por que ele se tornava maldito? Né? A pessoa se tornava maldito. E sendo maldito, não pode anoitecer, não pode passar para outro dia, né? Porque aí contaminará a terra. Vamos lá. Quando o Eterno criou tudo que há à nossa volta, primeiro ele criou, né, o mundo vegetal. Grama, mundo vegetal. Né? Depois ele criou o mundo animal, os animais. Os animais comem o vegetal. Só depois do dilúvio foi que os animais se tornaram carnívoros. Os animais eram vegetais, né? Comiam vegetal. Então, eles se beneficiavam do vegetal, ou seja, os animais estão acima do reino vegetal. O reino animal está acima do reino vegetal. E depois ele criou o homem, que está acima do reino animal. Esse agora é o reino animal. O reino vegetal está aqui, reino animal e o homem. A imagem e semelhança do Eterno. Então, quando o homem ele é pendurado numa árvore, ele fica abaixo do reino vegetal. Ele, como topo, vai e fica abaixo do reino vegetal. O reino animal fica acima dele e o reino vegetal também. Está aqui o reino vegetal e ele fica abaixo, porque ele foi pendurado no madeiro. E para que essa
digamos assim, esse ritual, não, essa mitzvah, né, não passe de um dia para o outro, porque a criação, né, era de um dia para o outro. Então, não deixe ficar anoitecer, porque tudo que o Eterno fez durante a criação, ele não deixou nada para outro dia, ele terminou. Aí no outro dia ele começou já a outra, né? Ele nunca deixou pela metade. Então não deixe pela metade para que você não torne a criação maldita. Entendeu? Então Yeshua foi pendurado no madeiro. E por que tiraram ele antes do anoitecer? Porque era uma mitzvah da Torá. Aqueles ao redor de Yeshua, né, cumpriam os mandamentos da Torá, porque Yeshua cumpriu o mandamento da Torá e ensinou os mandamentos da Torá para aquelas pessoas. Se eles tivessem ensinado outra coisa diferente, eles não tinham cumprido esse mandamento. E olha que é um mandamento, né, bem restrito, que para cumprir ele, né, é preciso estar bem bem assim, contrito ou sábio ou com muito conhecimento dentro da Torá, para cumprir esse mandamento, naquela época. E na época de Yeshua, eles cumpriam o mandamento. Mas, algumas coisas eles não estavam cumprindo, porque os sacerdotes já estavam ensinando eles a se distanciar dos mandamentos. Por isso que Yeshua veio para cumprir todos os mandamentos e ensinar a Torá de novo para o seu povo. Deuteronômio 22, certo? Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. Entendeu? Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. Ou seja, você está passando, o boi está lá atolado. É do meu inimigo. É isso que Yeshua ensinou. É do meu inimigo. Quando o teu inimigo mandar tu andar 1 milha, tu anda 2. Salva o boi do cara. Mesmo que seja no Shabat, tem que salvar. Aí por isso que ele também contou aquela parábola, né, do bom samaritano, né? Porque aquilo ali, aquela parábola, foi direto para os sacerdotes. Que a gente vai chegar lá, direto para os sacerdotes, né? Que o sacerdote não pode se desviar do órfão, do necessitado, do estrangeiro. Não pode. Tem uma mitzvah direta para os sacerdotes nisso. Por isso que os caras ficavam furiosos com Yeshua, né? Porque ele ia mesmo na feridinha e botava o dedo. Então tem que restituí-lo ao teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-los-ás à tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhes restituirás. Quando ele fala teu irmão aqui, não é porque é irmão, não. O próximo, qualquer pessoa. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com a sua roupa, e assim farás também com toda a coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu a achareis, não te poderás omitir. Se achou, né, não. Agora, se você achou uma nota de 100 na rua, né, poxa, de quem pode ser essa nota de 100? Tem milhares de notas de 100 no mundo, iguaizinhas umas às outras, porque o cara também não vai escrever as notas, né? As notas durante... peguei nessa nota, aí vai escrever a série dela, né? Para quando perder, essa nota é minha, se alguém encontrou uma... Não vai. Ninguém faz isso. Agora, se encontrar a carteira junto com o dinheiro, aí você guarda a carteira, porque está lá a identificação de quem é o dinheiro, né? Até aparecer o dono. Ou leva num lugar, né, de autoridade, como eles dizem, levavam o Beit Din, levavam, né, ao Sanhedrin, o Beit Din, né, a casa de julgamento. E lá as pessoas procuravam o que perdiam. Um boi é fácil de identificar. Aquele boi é meu, está com meu carimbo, tem a malha, tem não sei o quê, por aí vai. Se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi caído no caminho,
não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é a Adonai teu Elohim. Aí diz assim, mas calça é roupa de homem. Não. Vestido é roupa de mulher. Não. Não é bem assim. Que eu posso botar uma roupa longa, um sobretudo, que parece um vestido. Ele está falando aqui do homem não ficar parecendo com a mulher. Porque aí, se ele ficar parecendo com a mulher, ele pode se introduzir no meio das mulheres. É o que a comunidade LGBT quer fazer hoje. Né? Quer se parecer com mulher, que é para usar os banheiros das mulheres. Está aqui a mitzvah de Adonai dizendo que é abominação. Estou nem aí, porque a comunidade LGBT pensa em mim. Eu sigo a Torá. Sigo a Torá, acabou. Se querem se vestir de mulher, é porque querem estar no banheiro de mulher. Às vezes nem quer ser mulher, é só um homem depravado. Um homem depravado que quer estar lá no banheiro das mulheres. E vice-versa. A mulher que quer estar no meio dos homens. Aí se veste de homem. É isso que Adonai estava querendo evitar. Essa safadezinha. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave, numa árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, e sobre os ovos não tomarás a mãe com os filhotes. Entendeu? Não pode pegar os filhotes, os ovos, a mãe estando junto. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes, tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Olha, está aí mais uma mitzvah que, se você cumprir, é um ruquinho isso, né? Não tem explicação, é um ruquinho. Mas que é seguida de promessa. Se você espantar a primeira mãe antes de pegar o filho, antes de pegar os ovos, né? Que é para a mãe não chorar os seus filhotes. Sai, não deixa a mãe ir, aí pega os filhotes ou os ovos. E aí tu usa. Tem que espantar a mãe primeiro. Qual é o outro mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias e te vá bem, os dias da tua vida. Por que uma mitzvah tão simples, né, tem a mesma promessa que uma mitzvah tão rica, que é de honrar pai e mãe? Né? Honrar pai e mãe é muito difícil. Não é só espantar um pássaro, não. É muito difícil, leva dias. Comportamento, interação, convívio. Né? Aí, mas se você honrar pai e mãe, você vai bem, que é uma mitzvah muito difícil de cumprir. Mas se você espantar a mãe dos ovos, você também vai bem. Por quê? Por que isso? O que é que o Eterno quis dizer com isso? Não importa o mandamento que você cumpre, todos eles têm o mesmo valor. Mais para frente eu falo mais um pouquinho. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponha culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Ou seja, tem que fazer uma paredezinha, né, para ninguém cair. São 74 mitzvot nessa paraxá. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares a novidade da vinha. Ou seja, não misturar as sementes. Né? Com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. O que quer dizer isso também? São as diferenças entre o gado, né?
Existem várias explicações que eu vou dar mais para frente, né? Mas uma delas, né, eu acho que a mais clara de todas é que o boi tem mais força do que o jumento, né? E que uma hora o jumento vai cansar e o boi vai começar a carregar o jumento, e se eles estiverem no mesmo arado, né? Puxando o mesmo arado. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente, não misturar, né? Não misturar linho com lã, né? Estofo, né? Tecidos diferentes, fios diferentes. Franjas porás nos quatro as bordas da tua manta, com que te cobrires. Isso aqui é o tzitzit, né? Tzitzit, que tem uns nozinhos em cada ponta. Quando um homem tomar mulher e, depois de coabitar com ela, a desprezar. Bom, aqui eu tenho que ir lá na Bíblia online, porque tem um pedacinho ali que eu não estou vendo. É o 21. Eu estou no 22:13. 22:13. Se um homem casasse e depois deitasse com uma mulher, rejeitá-la, tá? E falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era mais virgem. Vamos agora para a Peshita, né? Não está faltando nada não. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela, a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo-ão ao ancião da cidade, à porta. É ancião, não tem presbítero, nem diácono, nem apóstolo aqui, não tem não. É ancião. Ao líder, ao mais velho, né? Ao mais sábio. E o pai da moça dirá ao ancião: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciões da cidade. Ou seja, a moça que se casasse, né, ela tinha que guardar os panos, né, do qual ela perdeu a virgindade. Ela tinha que guardar e dar para os pais, para que, caso viesse a acontecer isso, né, ela tinha a prova que perdeu a virgindade com aquele homem. Então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e se será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedi-la, ou despedir. Porém, se isto for verdade, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, nenhuma moça queria fazer isso, né? Ela já sabia o que ia acontecer, é uma mitzvah, é um mandamento. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, ambos morrerão. Não importa se ele é casado ou não, vai morrer os dois. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis
até que morra, ou seja, desposada, ou seja, comprometida, noiva. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar, e se ela deitar com ela, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Ela estava no campo. Se mesmo que ela gritasse, ninguém podia ouvir. Pois a achou no campo. A moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Ninguém pode dizer que ela não gritou, porque estava no campo, né? Aí é melhor deixar o culpado morto do que deixar o culpado vivo, do que matar o inocente. É assim que a Torá trabalha. Ela estava no campo. Se ela gritou, ninguém ouviu. Se ela não gritou, ninguém sabe. Então deixa ela viva, porque ela pode ter gritado, mas ninguém ouviu. Quando o homem, agora dentro da cidade não, se gritar todo mundo escuta, né? Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Ui! Não pode dar divórcio não, hein? Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Foi o que Reuven fez. Deuteronômio 23. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação de Adonai. Chegamos num ponto legal. Porque dizem que Shaul, Paulo, né? Paulo de Tarso, Shaul, Rachalia, era eunuco, porque ele não tinha mulher. Quem disse que Paulo não tinha mulher? De onde tiraram isso? Paulo era membro do Sanhedrin. Para ser membro do Sanhedrin tinha que ter mulher. E Paulo adorava no templo. Como é que ele podia entrar no templo sem os membros, sem os órgãos genitais? Né? Então, acabou a dúvida, né? Quando chegarem para vocês dizer, Paulo era eunuco. Mentira! Nenhum bastardo entrará na congregação de Adonai, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação de Adonai. Ele está também aqui se referindo aos egípcios eunucos, tá? Está falando isso. Tá? Os egípcios aí que eram eunucos. Nenhum desses entrarão na congregação, não. Quem gostava de fazer isso, né? Porque em nenhum lugar hebreu, né, se tornou eunuco. Não. Circuncisão não é ser eunuco, não. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação de Adonai, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação de Adonai eternamente. Do Adonai eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíres do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Bilã, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Lembram? Né? Os amonitas e os moabitas não deram pão nem água, tiveram que arrodear, Israel teve que arrodear, né? E ainda contrataram Bilã. Então eles estão fora, não poderão entrar na congregação eternamente. E eram irmãos, né? Eram irmãos, filhos de Esaú, né? Filhos de Esaú. Não, filho de Abraão. Filho de Abraão, porque Amon, os amonitas e os moabitas, né, eram filhos de Ló, né, Ló, das filhas de Ló, né, aquele incesto lá com as filhas de Ló, olha o que deu origem. Amonita e moabita. Essa racinha aí. Essa linhagem linda, né? Então, eram parentes, eram filhos de Abraão também, né? Primos de Ló, filhos de Abraão, não, né? Eram descendentes, primos, por aí. Porém, Adonai, teu Elohim, não quis ouvir Bilã. Antes, o Adonai, teu Elohim,
trocou em bênção a maldição, porquanto Adonai teu Elohim te amava. Não lhe procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nasceram na terceira geração, cada um deles entrará na congregação de Adonai, só na terceira geração. Quando os exércitos saírem contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água e, em si pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terá um lugar fora do arraial, para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela acabarás, e, virando-te, cobrirás o que defecastes. Isso é limpeza, né? Isso é higiene, para não deixar lava. Entendeu? Porquanto Adonai teu Elohim anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti aos teus inimigos, pelo que teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti, e se aparte de ti. Ou seja, até a higiene e limpeza, Adonai quer ser povo do Eterno, tu tem que ser um cara limpo. Você, mulher, tem que ser uma mulher limpa. Sua casa tem que estar adornada, limpa. Higiene. Ah, eu sou povo do Eterno. Entra na casa dele, é um lixo. Ser pobre é uma coisa, ser imundo é outra, totalmente diferente. Não entregarás a seu Adonai o servo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas portas, onde lhes agradar, não o oprimirás. Quando ele fala portas, é um dos teus campos, né? Lugar. Ou seja, o cara fugiu de alguém, né? E se acolheu, fugiu de Amon, fugiu dos Amonitas, servo dos Amonitas, servo dos Edomitas, né? Fugiu, aí chegou na tua casa. Você não vai devolver ele para ele, não. Deixa ele aí. Deixa ele viver aí. Não vai devolver nada. Não haverá prostituta de templo dentre as filhas de Israel. Não haverá prostituta de templo dentre as filhas de Israel. Nem haverá prostituto de templo dentre os filhos de Israel. Ui! Não quero nem falar dos templos de hoje, né? Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um pederasta à casa de Adonai, teu Elohim, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação a Adonai, teu Elohim. Eu já vi um pastor dizer, não tem problema nenhum, ele é traficante, não tem problema nenhum, pode trazer o dízimo para a casa de Zeus, dízimo do tráfico. Imagina. Tá de brincadeira, né? Isso aqui também abrange quem negocia com fraude, usando de mentira, né? Usando de falsidade, ou seja, um dinheiro que está vindo desonesto, né? Assim, está negociando desonestamente. O quilo dele, na verdade, não pesa 1 quilo, pesa 800 gramas. Aí vai e leva esse dinheiro para o Beit, né, o Beit Hamikdash, né, Mishkan, para a casa que leva o nome do Eterno.
se fosse descoberto, o cara era cortado, né? Vamos continuar. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ouviu? Não é para pedir dinheiro emprestado. Você que usa cartão de crédito, você está pedindo dinheiro a juros. Você está descumprindo um mandamento. Está transgredindo a Torá, os mandamentos. Então você está pecando. Você que usa cartão de crédito. Ah, mas eu preciso parcelar. Parcela com juros. Então você está comungando com pessoas que não cumprem mandamento. A teu irmão não emprestarás com juros. Mesma coisa Yeshua ensina. Não empreste com juros. Porque os juros é abominável ao Eterno. Se o cara quer dar, depois tu me devolve. Quem inventou juros foi banqueiro. Quem quer levar vantagem em cima dos outros. Porque um boi é um boi. Né? Uma ovelha é uma ovelha. Um olho é um olho. Olho é igual a olho, como a gente estudou na paraxá passada. Dente é igual a dente. Vai emprestar um dente, vai. Agora eu quero 2 dentes. Eu quero um de juro. Estou brincando, né? Ninguém vai emprestar dente. Mas é isso aí. É isso que o texto quer dizer. Ao estranho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que Adonai teu Elohim te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Por que Yeshua disse que não emprestasse com juros? Porque ele estava falando para irmãos. Agora, para o estrangeiro, né, não, vou... Né, aí era uma forma de Adonai abençoar o povo. Mas entre irmãos, não. Né? Não. Aí você, mas eu estou pedindo para o estrangeiro, a Mastercard é estrangeira, a Visa é estrangeira. Né? Pois é. Eu não tenho cartão, tá? Eu não tenho cartão, porque mesmo porque eu vou para o mato, daqui uns dias a gente vai para o mato, vou embora no mato, que a perseguição vai vir, e aí para que eu quero cartão? Está vindo aí um cataclisma, né? Eles não querem divulgar, mas está bem perto. Aí eles ficam com essa ideia de asteroide, de cometa, de não sei de que. A NASA, né? Fica com essa história aí. Mas é um cataclisma que está vindo aí, que sempre houve nessa região. Né? Em toda a região da Terra plana. Já falei sobre isso, né? Quer saber sobre isso aí, sobre esse cataclisma? Acesse aí o vídeo no meu canal. Deixa eu... inversão dos polos magnéticos, mais ou menos assim. Inversão magnética dos polos. A gente comenta sobre isso aí, faz uma análise. Né? Não só eu, mas como eu pego falas de outras pessoas que falam sobre o assunto. Agora vamos falar de voto. Né? E Yeshua também fala sobre isso. Mas ninguém atenta, né? Quando fizeres algum voto a Adonai teu Elohim, não tardarás em cumpri-lo, porque Adonai teu Elohim certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ou seja, fazer voto é pecado. A Torá está dizendo aqui, fazer voto é pecado. Quando Yaakov saiu por ali, aí chegou ali em Cetinha e descansou. 10 anos ali, né, descansando, se esqueceu dos votos que fez. Adonai, peraí, não vai cumprir os votos não, que tu me fizesse não. Lá atrás, né, quando botasse a cabeça na pedra e dormisse, e visse os céus abertos, fizesse um monte de voto para mim, não foi? Tu não vai cumprir não teus votos não. Olha, levanta e vai cumprir teus votos. 10 anos na boa. Aí aconteceu tudo aquilo lá, né, com Diná, com a filha dele, que é para que ele pudesse acordar, porque ele estava muito bem, Yaakov estava muito bem ali. Então, Yeshua, ele diz assim, não jure, não jurei. Jurar o quê? Fazer voto.
Não jurei. Ah, eu juro, eu faço voto, eu juro que eu vou fazer isso. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo templo, nem por nada, não jureis. Por quê? Porque jurar é pecado. Por que jurar é pecado? Porque enquanto você não cumpre, você está em pecado. Você só deixa de estar em pecado depois que cumpre. E aí vem o texto lá, né, de Mitzleh, Provérbios, né? O Eterno não se agrada de tolos, aquele que faz promessas e não cumpre, né? Daqueles que faz promessas e não cumpre. Então o Eterno não se agrada de tolos. O Eterno chama de quem faz voto e não cumpre de tolo. Fazer voto é pecado. Não fazer voto não é pecado. Mas nós temos o cristianismo aí ensinando você a fazer voto em tudo. Ah, faça voto. Ah, pule a fogueira. Ah, faça isso. Ah, dê não sei quanto. Ah, se você der não sei quanto para Zeus, ele vai lhe dar não sei quanto de volta. Pô, caramba, barganha. Né? Faz casa lotérica. Você vai lá fazer uma fezinha, apostar, fazer um voto. Aí, faça o voto. Ah, se Zeus te der um emprego, diga que vai dar o salário todinho. Pô, tu já tá com a corda no pescoço. Aí tu arruma um emprego. Aí tu já tá pensando naquele salário, tu vai dar ele todinho, tu vai passar mais um mês com a corda no pescoço. Ainda mais criando mais dívida, né? Conversa de balela, de estelionatário. Né? Tu vai nessa conversa se tu quiser. Pois é, fazer voto é pecado por quê? Porque enquanto você não cumpre, você está em pecado. Por que você está em pecado? Porque quem faz voto se coloca no lugar do Eterno. Ou seja, quer ser senhor do tempo. Senhor, entre aspas, né? Quer ser o dono do tempo. Tiago diz assim, pedi e pedis mal, porque pedis por seu próprio deleito. Aí mais na frente ele diz assim, ó, a vida é como um vapor, como a rosa que murcha, né? Como um vapor que se desfaz. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Eu posso estar aqui, daqui a pouco me dá um mal súbito, eu puf, aí aqui eu não sei. O Eterno é quem sabe. O Eterno é que é o dono do tempo. Ele é quem sabe o que, vai acontecer. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Eu não sou nada, eu sou um vapor, é o que Tiago diz. Yaakov, né, o nome dele era Yaakov, a Igreja Católica colocou Tiago. Né, mas Yaakov, o tzadik. Yaakov, o justo. Né. Aí ele diz assim, né, você não sabe o dia da manhã, você não sabe como é que vai ser o dia da manhã, então como é que você pode prometer algo? Ah, se eu arrumar um emprego, eu vou dar 100 cestas básicas. Né? Aí tu já disse que daqui um mês, né, depois do emprego, tu só vai fazer isso quando tu receber. Aí daqui um mês, tu vai dar, tu não sabe o que vai acontecer durante esse mês. Não sabe nem se tu vai arrumar emprego. Né? Como é que tu quer prometer algo que tu não sabe nem o que vai acontecer daqui a uma hora? Então o homem, quando promete, ele quer ser ou se torna, né, ou se coloca na posição de dono do tempo, como quem controla o tempo. Né? Eu vou chegar lá, eu vou fazer. Não, não vai, tu não sabe nem o que vai acontecer daqui a uma hora. Por isso que a pessoa fica em pecado, porque se coloca, quer se colocar, né, no lugar do Eterno. Então não faça voto de maneira nenhuma. Né? E quais são os momentos que mais a gente faz voto? É quando estamos muito tristes ou quando estamos muito alegres. Né? Recebemos uma notícia triste. Ah, pai, se... começa, pai, Zeus, sei lá como é que tu chama. Né? Se tu reverter isso, eu faço isso. Já fez o voto. Né? Eita, poxa, perdi isso, eita. Sei lá o que foi que aconteceu. Né? Aí você já começa a fazer planos e prometer para... Né? Fulaninho, aconteceu isso com fulaninho. Oh, você é um vereador, né? Não diga a ele que mês que vem eu ajudo ele. Não ajuda nada, fez voto. Não ajuda nada. Alguns cumprem, outros não. Muito difícil cumprir. Quando é isso, é num momento muito alegre. Né?
recebi uma herança, eu vou dar não sei quem, eu vou dar não sei isso, vou dar não sei aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Começa a fazer voto. Vou comprar isso, vou comprar aquilo. Você quer namorar comigo? Aí a menina, quero. Pronto, notícia alegre. Eu vou encher você de flores, de joias, de não sei o que, não sei o que. A notícia boa que você recebeu, né? Ela aceitou o seu namoro, ou ele aceitou o seu namoro, né? As mulheres também. Eu vou tratar ele muito bem. E aí nada do que você prometeu você cumpre. Muito difícil. E quando você promete, né, você se torna, ou quer se tornar dono do tempo. E aí é por isso que você está em pecado. Então, os momentos em que mais a gente faz promessas, faz votos, ou jura alguma coisa, é quando estamos muito tristes, ou quando estamos muito alegres. (22) Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Viu? Não haverá pecado em ti, se você se abster de jurar, de fazer promessas. O que sair dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votastes a Adonai, teu Elohim, declarando-o pela tua boca. Gente, no hebraico não existe o verbo ter. Caso possuir alguma coisa, eu tenho, né? Ou seja, existe um carro na minha garagem que eu uso. Eu não tenho um carro, existe um carro na minha garagem. Existe esse computador, esse notebook que eu uso, não é meu. Tudo é do Eterno. Então, na língua do Eterno, não existe o verbo ter, porque tudo é dele. Essa cama foi eu que fiz, mas eu fiz com a madeira. E a madeira de quem é? Do Eterno. Foi ele que criou a árvore. Então, quando Yeshua disse assim, que o teu falar seja sim, sim, e não, não, é para não usar a palavra talvez, ou para não voltar atrás. Quando disseres que vai fazer, faça, porque o Eterno não se agrada de tolo. Então, eu tenho vontade, eu tenho isso, é a mesma coisa. Talvez, não existe no hebraico talvez. Perhaps, em inglês. Né? Então, quando disseres sim, que seja sim. E não, aí ele conta a parábola, né? Pois, Yeshua está ensinando a Torá. Mas o cristão acha que Yeshua não ensinou a Torá. Está aqui. Né? Dos teus lábios saia o que for, né, correto. Que não, assim, o que sai dos teus lábios tu cumpra. Trata de cumprir. Não vou não. Aí você pode dizer, como o Tiago ensinou. Né? Tiago, quando ele diz que a nossa vida é um vapor, para que nós não façamos promessa, o que é que ele diz? Emitse Hashem. Emitse Hashem. Se assim o Eterno permitir, eu irei, eu farei, eu darei. É assim. Olha, tal dia vai ter tal coisa, e aí tu vai, se assim o Eterno permitir, eu vou. Isentasse de promessa. Eu vou. Aí quando é no dia, não vai. Porque tu não sabe o dia de amanhã. Se assim o Eterno permitir, eu vou. Minha vontade é ir, mas se assim o Eterno permitir, eu vou. Se não permitir, eu não vou. Foi isso que Tiago ensinou. Tá? Por isso que pedis mal, porque pedis para o vosso próprio deleite. Então, Yeshua, quando ele disse que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não. Né? Ele estava ensinando a Torá. O texto aqui, de Devarim, né? 22, 23. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo até te fartares. Porém, não as porás no teu cesto. Ou seja, era permitido. Hoje tem fazendeiro aí que se você entrar e pegar uma frutinha da fazenda dele, você toma tiro.
Aqui não. Aqui, se você estiver caminhando, né, você podia entrar na vinha do cara, comer uva, ou entrar no milharal, comer um milho, como Yeshua comeu. Estava indo para a sinagoga no Shabat, era um Shabat, né, eles estavam indo para a sinagoga, e aí eles pegaram espigas de milho, estavam descascando as espigas de milho. Aí os caras disseram, vocês não cumprem o Shabat, não? Era Shabat. Aí você me dizer que Yeshua, Jesus pode não cumprir o Shabat, né? Porque Jesus é o ídolo romano, ele não cumpre o Shabat, ele não ensina Shabat para ninguém. Os seguidores de Jesus, né, falam isso, né, que o Shabat não é para cumprir. Então, Jesus não cumpre o Shabat. Mas Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Messias, ele cumpria o Shabat. Ele estava indo para a sinagoga, né, tanto que eles diziam, vocês não cumprem o Shabat, não? Estavam caminhando, eles não estavam trabalhando. Pegaram espigas para comer, fizeram isso aqui, cumpriram a Torá. Entraram, pegaram espigas e estavam debulhando a espiga para comer. Eles não estavam debulhando a espiga para amassar, fazer a massa, fazer pão, fazer bolo e vender, não. Estavam comendo. Comer é permitido no Shabat, tá? Como eles eram pobres, né, então eles entravam no milharal e pegavam, ele só não pode levar no cesto, encher o cesto, como a Torá está dizendo aqui, você pode comer, só não pode levar na barriga, não pode levar no cesto. Porém, não as porás no teu cesto, você pode ir comendo. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Era o que os discípulos de Yeshua estavam fazendo. Agora, se você não entende de Torá, né, aí você emprenha pelos ouvidos e... né, acha que aquilo ali é qualquer coisa. 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não a achar graça aos seus olhos, por ela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Isso aqui foi o quê? Foi quando Yeshua disse assim, por causa, né, digamos assim, do temperamento de vocês, né, para não dizer safadeza, né, por causa da incredulidade de vocês, Moshe lhes permitiu dar carta de divórcio. Lá na Torá permitiu dar carta de divórcio. Porém, desde o princípio não foi assim. Lá no princípio não era assim. No princípio, antes do dilúvio, né, ou depois do dilúvio, até Abraão, Isaac e Jacó, eles não deram carta de divórcio para suas mulheres. Viveram com elas até o final. Aí Yeshua diz assim, mas por conta da incredulidade de vocês, ou por conta de outras coisas, né, vocês podem dar carta de divórcio para as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Né? Adão, né, e Havá não foi assim. Aí dizem que a Bíblia é um livro machista, né? Ou seja, a Torá é machista. Está aqui ele protegendo a mulher de todo jeito. Tudo que você lê na Torá é protegendo a mulher. Vai dar carta de divórcio. E que essa carta de divórcio vai sair, ó. Vamos ver? O cara vai ter que arcar com dividendos. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, na opinião dele, né? Far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Por exemplo, o cara pediu ela em casamento. Aí quando ela foi coabitar com ele, né? Aí ele viu todo o corpo dela, ela despida, e ele viu alguma coisa no corpo dela que ele não gostou. Estou dando um exemplo. Né? Ou o comportamento dela, que ele não gostou, aí ele dá a carta de divórcio para ela. E despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este homem a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher,
vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, porque seja sua mulher, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante Adonai. Assim não farás pecar a terra que Adonai teu Elohim te dá por herança. Vamos ver? Não tomarás a mulher repudiada. Por exemplo, se eu me divorciar dela, ela não é repudiada, não. Ela não é repudiada. Ela vai ser repudiada para mim que fui o primeiro marido dela. Se ela se casar com outro e se separar desse outro. Então eu não posso tomar ela de volta. Por que a Torá diz isso? Que era para que o homem pensasse duas vezes antes de despedir a mulher. Primeiro ele ia perder a herança. Ele ia perder, né, dividendos, porque ela não ia sair de mão vazia. Né? E aí ele já pensava nisso. E depois ele podia pensar, e se eu me arrepender? Né? Eu não posso tomar ela de volta. Não posso tomar ela de volta. Porque aí ela vem adulterada. Ela já foi de outro homem, né, adulterada. Não pode voltar para mim. Ela pode até ser de outro homem, mas para mim não pode voltar. Então ela é repudiada. O primeiro divórcio, ela não se torna repudiada. Ela se torna repudiada no segundo divórcio para o primeiro marido. Para o primeiro marido, ela é repudiada. A isso se caracterizava o adultério, tá? Quando um homem era pego com outra mulher, veja que a Torá não disse que era adultério. É fornicação, é pecado. É mal, coisa má, abominável. Aí apedrejava os dois. Aqui não cabe apedrejamento. Né? Era fornicação. Era traição. Adultério é quando você adultera um produto. Então ela voltava adulterada. Ela já tinha sido mulher de outro. Aí não podia mais porque você ia cometer adultério. Ela não estava em adultério. Você ia cometer adultério. O que aconteceu? Quando o Yeshua disse assim, vá e não peques mais para a mulher. Por quê? Porque ela já tinha trocado de homem várias vezes. Então ela se achou em adultério. Né? Porque pegaram ela, né, com vários homens. Não é porque ela era prostituta. Não. Não é porque ela era prostituta. Né? É porque, mestre, nós pegamos ela em adultério. Ou seja, ela voltou para o ex-marido. Entendeu? Não se apedrejava a prostituta. As prostitutas, eles gostavam delas, porque eles se beneficiavam das prostitutas. Eles simplesmente quiseram testar Yeshua para ver se Yeshua ia cumprir a Torá. Aí, o que foi que Yeshua disse? Bom, se vocês estão achando que ela está em adultério, então aquele que não adulterou, atira a primeira pedra. Os caras correram de um por um, começando do mais velho. Correram tudinho. Bom, né? Bom estudar a Torá, porque a gente entende as palavras de Yeshua. Você só vai entender as palavras de Yeshua se você estudar a Torá. Só quando você entender a Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras, né, é que você vai entender as palavras de Yeshua, porque ele pregou a Torá. Eles sabiam do que Yeshua estava falando, mas nós, se nós não estudarmos a Torá, a gente não vai saber do que Yeshua estava falando. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum, por um ano inteiro. Ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois se penhoraria assim a vida. O que é que ele está dizendo aqui? Por exemplo, eu vou emprestar um dinheiro. Mas aí eu quero algo, um penhor, né? Eu quero algo que me dê garantia que você vai me devolver o dinheiro. Aí eu não posso pegar o jumento do cara, eu não posso pegar o boi do cara que ara a terra, porque a vida dele depende daquilo. Eu não posso pegar a mó
né, que ele amassa o grão, né, porque a vida dele depende daquilo. Não posso pegar ferramenta, não posso pegar... A roupa parece que era... Até podia a roupa. Né? A roupa que ele usava de dia, aí você pegava de noite. Aí quando o dia amanhecia, você tinha que levar. Vamos ver se o texto fala sobre isso. Entendeu, né? Não podia pegar nada que a vida do cara dependesse daquilo, como penhor de um empréstimo. Quando se achar alguém que tiver furtado dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinares os correntes, levitas, como lhes tem ordenado. Terás cuidado de o fazer. Gente, por que ele diz aqui, guarda-te do pecado, né? Guarda-te da praga da lepra? Por que isso? Primeiro ele diz aqui, né? Se tu pegar um irmão furtando dentre os teus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá, né? E tirarás o mal do meio de ti. Quando se achar alguém que tiver furtado dentre os teus irmãos, ou seja, gente de fora que tiver furtado um desses teus irmãos, né? Você deve matá-lo e vai tirar o mal do meio de ti. Aí depois ele diz assim, guarda-te da praga da lepra e tenhas grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem os correios, sacerdotes, levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de fazer. Ou seja, os sacerdotes não podiam também ensinar diferente do que Moshe estava ensinando agora. Mas por que a lepra entrou aqui no meio? Porque a lepra ela é associada ao pecado da Lashon Hará, da língua maldita. Lembre-se que Miriam, ela pegou lepra depois que cometeu Lashon Hará. Todos eles que cometiam Lashon Hará ficavam com lepra, iam para fora do arraial. Então, o texto aqui traz a questão da lepra, que é para você não mentir referente ao cara que roubou, referente ao teu irmão. Né? Ou seja, você pode dizer assim, esse cara me roubou, esse cara roubou meu irmão, e está mentindo. Cuidado, que você pode ser pego por lepra, certo? Lashon Hará, língua maldita, hoje não se encontra mais, né? Por isso também que Yeshua, né, ele disse assim, quando você fala mal do outro, é como se você tivesse matado o outro. Lashon Hará, né? Porque isso não tem volta, né? Quando você fala mal daquela pessoa, como é que você vai, né? Eu já contei uma parábola, né, uma midrash sobre isso, né, que é o sábio, o Rabi, que pegava maçã toda semana, né, e numa barraca, ele tinha feito um acordo com o dono da barraca de pegar uma maçã toda semana e ir para a sinagoga. Quando ele chegasse na sexta-feira, ele pagava todas as maçãs que pegava. Né? E aí o barraqueiro da frente não sabia do acordo, e aí começou a dizer para todo mundo que o Rabi estava roubando. E aí as pessoas começaram a deixar de ir para a sinagoga. Né? E o Rabi começou a procurar saber, aí foi perguntar, ele perguntou, até que disseram a ele, Rabi, porque estão dizendo por aí que o senhor anda roubando maçãs. Como anda roubando? Não, o senhor passa na barraca de Yosef e rouba maçã todo dia. Ele, não, quem foi que disse isso? Foi o barraqueiro Yohanan. Chegou lá em Yohanan, Yohanan, que é isso? Você não sabe do acordo que eu tenho com ele? Que eu pego a maçã, mas eu pago no final da semana. Todas elas. Eu não sabia, perdoe-me, Rabi. Perdoe-me nada, agora não tem como desfazer isso. Como é que eu faço para desfazer? Tá, tem um jeito. Você vai lá no cume do monte, pega um travesseiro de penas de ganso e joga todas as penas para cima. Lá no monte, lá em cima do monte. Vai lá e faça. Depois venha cá e eu vou dizer o que é que você tem que fazer de novo, aí você desfaz tudo isso. Aí ele foi, fez, quando voltou, e aí? Eu fiz, Rabi, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Vá lá e pegue todas as peninhas de ganso de novo e coloque no travesseiro. Impossível, Rabi, como é que eu vou? Voaram todas, não sei nem para onde foram. Pois é,
O boato que você saiu dizendo por aí, não sabe nem onde chegou. Né? Não tem como desfazer. Você não tem como desfazer mais quando você fala mal de uma pessoa. É lashon hará. É como assassinar aquela pessoa. Yeshua ensina isso. 9. Lembra-te do que Adonai teu Elohim fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Viu só? Miriam, lashon hará, lepra. Cuidado com a lashon hará. Lepra. Quando emprestares alguma coisa a teu e próximo, não entrarás em sua casa para tirar o penhor. Assim, hoje não temos mais lepra, né? Não temos mais lepra. Mas alguma coisa, algum peso você vai carregar na consciência, e isso vai te fazer mal. Quando emprestares, não vai entrar na casa, né? Ou seja, você não vai entrar na casa, né, para tirar alguma coisa e penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestastes te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Como é que é isso? Não te deitarás com o seu penhor. Ou seja, aquilo que eu falei, da roupa. Ele pode trazer a roupa que ele trabalha durante o dia. Ele pode trazer a roupa que ele trabalha durante a noite. Né? Você tem que voltar. Em se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isto te será justiça diante de Adonai teu Elohim. Durante a noite você pode pegar a roupa que ele dorme. Aliás, durante o dia você pode pegar a roupa que ele dorme. Quando chegar a noite você devolve para ele dormir. Durante o dia, durante a noite, você pode pegar a roupa que ele trabalha. Que ele não vai trabalhar à noite. Mas quando amanhecer o dia, você tem que devolver a roupa para ele ir trabalhar. Certo? À noite você pode pegar como penhor a roupa do dia. E durante o dia você pode pegar como penhor a roupa da noite. Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. Isso aqui se encaixa muito em várias parábolas que Yeshua, né, que ensinou, que é pagar, no final do dia, pagar o dia. Né? No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti e Adonai, não clame contra ti a Adonai, e haja em ti pecado. Tá? Ficar devendo é pecado. É feio ficar devendo, é pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Ou seja, os pais não pagam mais pelos filhos, nem os filhos pagam pelos pais. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás o penhor a roupa da viúva. A viúva não podia tomar a roupa dela como penhor. Mas lembra-te-ás de que foste servo no Egito, e de que Adonai teu Elohim te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho do campo, não tornarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão ou para a viúva será, para que Adonai teu Elohim te abençoe em todas as tuas mãos. Vemos Boaz cumprindo essa Torá em relação a Ruth e a Noemi. Né? Noemi sai ao campo e aí ela vai colhendo o que cai, o que sobra, o que, né? Por aí. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Mas hoje é muito difícil a gente encontrar alguém que faça isso, né? Que deixe você entrar no pomar dele e comer. Quando vidimares, em Israel nós encontramos ainda pessoas que fazem isso. Quando vidimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isto. Nós agora vamos para o 25.
O 25 vai até o 19, ok? Então, o 25, o 19 é ele todinho. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o chofete, o juiz, o fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si. Segundo a sua culpa, será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Quem fala sobre isso é Shaul. Shaul fala sobre isso, né? Se não me engano, em Colossenses, alguma coisa assim. Quando o irmão morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho. De fora, seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Ou seja, a mulher casou com o marido morreu. Aí o irmão tem por obrigação, se ele não deixou filho, né, se o irmão dele não deixou filho, o irmão tem por obrigação coabitar com ela para deixar um filho. Mas esse filho vai ser primogênito dela e primogênito do irmão dele. Vai levar o nome do irmão dele, não o nome dele. Certo? Para que ele herde a herança do pai. Porque se ela ficar sem marido na linhagem e casar com outro, aí a herança daquela família vai passar para outra família. Ou para gente de fora. Então, para que isso não acontecesse, era preciso que o irmão fizesse isso. Isso aconteceu com Yehudá. Os filhos de Yehudá, né? O primeiro, eles tinham falta, né? Que eu não vou falar qual era a falta que eles tinham, vai lá e lê, está lá em Gênesis, né? A falta deles está lá, mas eles tinham falta, por isso que morreram. Né? Aí não tiveram filho. O primeiro morreu, não deu descendência. A Biná, parece, a Biná, o nome dela, não lembro. E aí veio o segundo, também não deu descendência e morreu. E aí tinha um terceiro, só que o terceiro era mais novo, muito novo. E aí Yehudá achou que a mulher era maldita e não queria dar o terceiro filho para ela. Deixa que o erro estava nos filhos dele. E aí ele despediu ela e ela ficou esperando e nada. E nada do cara, né, dar o outro filho mais novo para ela ter o seu primogênito. Foi o que ela fez, se trajou de prostituta e pegou o próprio Yehudá. Pegou o próprio Yehudá. E aí teve o filho com ele. Depois ele quis culpar ela e não pôde, né? Porque ela disse qual foi a falta dele e ele realmente confessou a falta dele. Por isso que nós vemos Yehudá, né, como o leão, né, como foi Jacó, né, fez várias promessas a Yehudá, porque ele fez techuvá, né, ele se arrependeu de todos os pecados que ele cometeu. Já Rubens não. Rubens não se arrependeu. Por isso perdeu a primogenitura. Porém, 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os irmãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E, se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto. Assim, quando descalça o sapato do pé, é como que diz assim, olha, a herança do meu marido, é o que eu entendo, tá? Isso é o que eu entendo. A herança do meu marido não pertence à tua família. É minha agora.
Estou tirando os sapatos dos teus pés. E aí cuspia no rosto do cara. Pensa na vergonha, né? Uma mulher cuspindo no teu rosto. E protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa a seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Vê que vergonha. Aí pro resto da vida o cara ia usar esse nome. A casa do descalçado. O cara que não tem calçado nos pés é uma coisa, né? Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, ou seja, pelos órgãos genitais, então cortar-lhe-ás a mão, não a poupará o teu olho. Os caras estão brigando. Aí ela vai lá e pega nos órgãos genitais do cara que está batendo no marido dela. Pô, vai tirar as forças do cara, né? Então vai ser cortada, ou seja, ela usou de golpe baixo. Literalmente golpe baixo, né? Então as mãos delas é cortada. O teu olho não poupará esse mal dela. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno, para ser usado. Né? É um peso só. Pá! Não. Que essa pessoa eu vou usar esse peso pesado. Ah, mas com essa pessoa eu vou usar um leve. Era isso que estava acontecendo, né, no Beit Din, ou do Beit Hamikdash, em Israel. Eles estavam usando pesos diferentes, estavam julgando diferente, condenando as pessoas de diferente modo. Por isso que Yeshua disse assim: não faça da casa do meu pai casa de covil de ladrões. Da casa que leva o nome do meu pai. O catolicismo comeu aí, né? Para dizer que o Eterno habita em templos. Na tua casa não terás dois tipos de efa, um grande e um pequeno, ou seja, a efa é o que media a porção de farinha, né? Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dará Adonai teu Elohim. Está aqui mais uma mitzvah, né, com bênção de prolongar a vida. E essa não é um ruquinho, essa é fácil de entender. Né? Ou seja, seja honesto para que te vá bem na vida. Prolongue os teus dias. Porque a abominação é Adonai, teu Elohim, todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu Elohim. Será, pois, que, quando Adonai teu Elohim tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Adonai teu Elohim te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Ou seja, você usar de desonestidade foi a mesma coisa que Amaleque fez. Se aproveitou dos fracos que iam lá atrás, dos cansados, e atacou. Então Adonai diz assim: quando tu tiveres na tua terra, mata todos eles. Mas Shaul não cumpriu, deixou o rei vivo. E aí mais lá na frente, veio o Ramã, maldito, que tentou exterminar o povo hebreu de uma vez só. Mas aí estava a gazela, quando os filhos de Jacó viram Naftali sendo comparada com a gazela, zombada, gazela, ele é uma gazela. Mas aí estava Esté, Esté, a descendente de Naftali, a gazela que livrou todo Israel da mão de Ramã, de serem exterminados pela mão de Ramã. Maldito. E aí ninguém mais zombou de Naftali.
ninguém mais zombou de Naftali por ele ser uma gazela, o estandarte dele ser uma gazela. Bom, gente, aqui terminou o texto da Paraxá, né? Eu vou trazer aqui algumas, né? Vou fazer o resumo, né? E vou trazer, né, o resumo. Moshe continuou a ensinar as mitzvot que se aplicam à época em que o povo hebreu vive em Eretz Israel. Nestas inclui-se mandamentos a respeito da agropecuária e cuidado com animais, foi o que a gente estudou, sobre vestuário, vida familiar e comportamento comunitário. Moshe também repetiu algumas mitzvot que não eram novas, a fim de explicá-las mais ampla e profundamente. Por exemplo, um hebreu não pode vestir hatenês, uma mistura de lã e linho, né? Deve atar tzitzit, né? Que é o tzitzit com as 4 pontas amarradas, né? E uma vestimenta de 4 cantos, né? Que é o tzitzit, e não pode utilizar pesos e medidas adulterados. Aí vem também um soldado judeu que se casar com uma cativa não judia, né, que é a Yefatoá, né, a gente explicou. Né. A herança do primogênito, explicamos. O filho rebelde, né, explicamos que era muito difícil disso acontecer. Existiam várias, né, se esse filho, por exemplo, se esse filho rebelde tivesse pai que era surdo, né, ou se ele fosse surdo, né, tivesse pai que era cego, pai e mãe cego, né, ou ele fosse cego, né, tivesse uma mão mirrada, né, tudo isso contribuía para que o pai não pudesse ensinar a Torá corretamente ao filho. Então, existia um monte de regras que tinham que se combinar para poder um filho ser apedrejado. Então, praticamente, os sábios dizem que isso não aconteceu. Não aconteceu. Né? Para que combinasse todas essas regras, né? Não aconteceu. Não vou enumerá-las todas elas agora. Né? Por exemplo, vou fazer. Será que esse jovem merece morrer só porque roubou dinheiro e empanturrou-se de carne? Hashem disse, é verdade, até agora ele é culpado apenas de pequenos delitos. Porém, se ele continuar a viver, talvez se torne um ladrão e assassino. Aí sim, né? É melhor que morra, né, o jovem do que cometa pecados mais graves. Mas geralmente dizem que praticamente não aconteceu isso. Enterrar um morto no dia da execução. Nós falamos, né, sobre a árvore e o madeiro, que é a mesma palavra, etz, né? Devolvendo um objeto perdido, né, que é a Hashavat Avedah, né? A mitzvah Hashavat Avedah. Como nossos sábios cumpriam esta mitzvah, né? Daquela forma como eu expliquei, né? Se tivesse como saber de quem era o objeto, sim, mas como não se desse como saber, né? Ficava ali até, ou então, né, dava-se por perdido mesmo. A mitzvah de ajudar um hebreu a carregar seu animal, explicamos, um homem não pode vestir trajes de mulher e vice-versa, explicamos. Afastar o pássaro da mãe do ninho, explicamos, né? Construir cercas em áreas perigosas, a maque, né? Explicamos, né? Ou seja, você construir, tem um barranco ali, constrói uma cerca para que ninguém caia ali, ou se você fizer um parapeito, bota um muro para que ninguém caia, para que você não se torne culpado da morte daquela pessoa, né? Como nossos sábios se preocupavam com a segurança, era dessa forma, né? Não podemos semear outras espécies além de uvas no vinhedo, né, para não misturar, não. E aí está, né, a pior das formas de transgredir esse mandamento são os produtos transgênicos, né, tudo geneticamente modificado. Não é nem plantar um com o outro. A semente foi mudada geneticamente. A fruta vai ter outra forma. Ou seja,
transgredindo a Torá. E será que tem agricultor judeu que faz isso? Se tiver, está transgredindo a Torá. Diferentes espécies de animais não podem ser atrelados juntos à mesma carga. O pecado leva a outro pecado. Uma mitzvah acarreta outra mitzvah. Mitzvah goreret mitzvah. Por isso que eles ensinam isso. Casamento proibidos. Por exemplo, a nação Amon, Moabe, Edom e Egito. Amon, que era o guer convertido, proibido. O Gioret, a convertida, era permitido. O homem, o guer, convertido, era proibido. Mas a mulher convertida, a Gioret, era permitida. Com Amon. Com Moabe, o guer, o homem convertido, era proibido. Mas a Gioret, a mulher convertida, era permitido. Edom, permitido na terceira geração. O homem. A mulher, permitido na terceira geração também. E o Egito, permitido na terceira geração. E a mulher também permitida na terceira geração. E aí ele explica que os amonitas e moabitas são descendentes de Lot, sobrinhos de Abraão. Lot devia sua vida a Abraão. Abraão resgatou quando foi capturado pelos 4 reis. Lembram dessa história? Está lá em Gênesis. Que conquistaram Sedom. O mérito de Abraão também salvou Lot, quando os perversos de Sedom foram destruídos. Amon e Moabe deveriam ter sido bondosos com Bene Israel, pois devem a própria existência a Abraão. Ao invés disso, foram cruéis. Quando Bene Israel aproximaram-se das terras de Amon e Moabe, o povo não ofereceu pão e água, e Bene Israel, eles não sabiam que os judeus tinham o Man, os hebreus tinham o Man e o poço de água de Miriam. Mas mesmo assim tinham que ser bondosos. Porque lá atrás, os pais dos hebreus, Abraão, salvou o pai dele, Lot. Era a obrigação deles serem bondosos. Mas eles não foram. Por conta disso, o Eterno não deixou eles coabitarem junto. Convertidos de Edom, os convertidos de Edom, homens e mulheres, podem casar-se com outros convertidos de sua nação ou de uma outra diferente, mas não com um judeu de nascimento. Seus filhos também só poderão casar-se com os convertidos, mas seus netos, homens e mulheres, podem casar-se com judeus natos, que é a terceira geração. A terceira geração de convertidos egípcios, tudo bem. O exército hebreu é condenado a ser santo, condenado não, ordenado a ser santo. O exército é aquela história da pá. Quando você defecar, você vá e enterre. O arraial vai ficar fedendo. E qual era a fama que ia chegar nas outras nações? O arraial de Israel é um arraial que fede. Então, como é que eles têm um Elohim santo se o arraial deles fede? Então, higiene também é uma mitzvah para se obter santidade. Não restituir um escravo ao dono se o escravo procurou refúgio em Israel, certo? A pureza sexual, a Torá adverte as cortes da justiça, instruindo a não permitir que a mulher ou o homem promíscuo que se fazem constantemente disponíveis para a atividade sexual se exponha em público, indicando a disponibilidade. É também seu dever impedir o estabelecimento, a manutenção de locais onde ocorrem tais atividades. Estas passagens proíbem práticas que solapem a santidade do povo hebreu, e aplica-se a todas as épocas, até hoje. Ou seja, prostitutas, bem longe, aqui não, bem longe. O proprietário deve deixar o trabalhador se servirem da produção agrícola durante o expediente, explicamos isso. O get, o divórcio, lá em cima, eu falei a palavra ger, que é o homem convertido.
Aqui é get, divórcio. Né? Explicamos como é o divórcio. Né? Leis sobre garantia para empréstimos, né? A MASCOM, explicamos também. Pagamento dos empregados no dia correto, expliquei também. Os presentes da colheita aos pobres, explicamos também. Né? Aí ele dá uma explicaçãozinha bem interessante aqui. Né? O Todo-Poderoso diz: quem já me deu algo antes que eu lhe tivesse dado? Antes. Né? Algum pai já realizou o Berit Milá antes que eu o abençoasse com um filho? Né? Alguém já afixou uma mezuzá em sua moradia antes que eu lhe provesse uma? Né? Quem já comprou um lulav antes que eu lhe desse dinheiro? Né? Alguém já separou PA, os cantos do campo, e eu não lhe dei um campo primeiro? Né? Alguém jamais separou ralá antes de receber a massa de mim? Né? Pode alguém cumprir a mitzvah de cercar um telhado, né? Exceto se eu primeiro lhe der um telhado? Pode alguém doar um animal para sacrifício se eu anteriormente não lhe der o animal? Né? Hashem declara: o que quer que esteja sobre os céus é meu. E Iov 41, 3. Aí vem, né, as mitzvah, né, o lequete, que é abandonar uma ou duas espigas, se o agricultor acidentalmente deixar cair uma ou duas espigas de grãos, né, não pode pegá-las. Né, mais de duas não pode pegá-las. Uma ou duas ele não pode pegá-la. Né, é obrigado a deixá-las no chão para os pobres colherem. Não obstante, se ele deixar cair 3 espigas ou mais ao mesmo tempo, pode pegá-las. Né. Até 2 ele tem que deixar para lá. A shirerá, não colher feixes esquecidos durante o trabalho da colheita. Se o fazendeiro esquecer 1 ou 2 pequenos feixes, pesando mais de cerca de 8 quilos, deve deixá-los para trás para os pobres. Né? Também, aí, né, Naomi e Ruth se beneficiou disso, até que Boaz depois deixou que ela, né, pegasse na carroça. Aí ela disse: não, eu não quero pegar nada do que eu não me pertence. Né? Os presentes dos vinhedos e olivais aos pobres, que é o PA, né, o perete, né, e o olelot. Né? O PA é uma porção de vidima, né? Assim como o proprietário de um campo deve separar uma faixa de terra sem colher a produção, o proprietário de vinhedos deve deixar uma porção de vidima para os pobres. O perete, uvas, 1 ou 2 bagas de uvas que o agricultor deixar cair enquanto colher a vidima deve ser deixadas para os pobres. E o olelote, cachos não desenvolvidos, cachos de uvas que não se desenvolveram plenamente, não devem ser colhidos pelo proprietário. E vem a shirerá, cachos esquecidos por acaso na vinha durante a vidima não podem ser recuperados mais tarde, mas deve ser deixado aos pobres. O proprietário de um olival também deve dar aos pobres os presentes acima mencionados. A mitzvah de Ibu, né, é quando um homem morre sem ter deixado filhos, explicamos sobre isso. Né, a proibição de possuir falsos pesos e medidas, né, relembrando os atos perversos de Amaleque. Né, e ele termina, né, com isso aí. E aí o rei Shaul, né, pensou que estava sendo bondoso poupando a vida de Agag, quando foi o resultado. Qual foi o resultado? Agag teve um descendente, Ramam, né, que tentou aniquilar todo o povo judeu de uma só vez. Né. A mitzvah lê os versículos do final desta paraxá, uma vez que, por ano, nós nos lembramos no Shabat que intercede a mitzvah, intercede Purim, né, que intercede Purim. Aí nós lemos, né, a passagem de Esther. Desta maneira, cumprimos o mandamento da Torá de lembrar o que Amaleque fez a Bnei Israel. A história de Purim nos conta como Ramã
o iníquo e perverso descendente de Amaleque quis destruir o povo hebreu, mas Hashem os salvou. Na época de Mashiach, Amaleque será completamente destruído. Ok? Terminamos a paraxá de hoje, né? Que titse, quando saíres. São todas as mitzvah, todos os mandamentos, né? Para quando eles saírem a guerra. E outros mandamentos também que foram lembrados. Um Shabbat Shalom para todos vocês, né? E eu vou ler a Berikat Kohanim, vou recitar a Berikat Kohanim, né? E com isso terminaremos, né, mais essa porção. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka itza Adonai panavelecha, viatzelecha shalom. Amém. Amém quer dizer Elohim melech neiman. Elohim é rei fiel. Um Shabbat Shalom a todos vocês. Até a próxima semana, até o próximo Shabbat. Shalom. Baruch Hashem.